Nós estamos iniciando a primeira aula do estudo de número 39. Vão faltar apenas 11 estudos, né, para nós encerrarmos o Seminário Teológico de Base, né, da Escola de Discípulos, do Ministério de Ensino do Ministério do Ensino. E nós vamos falar um pouco hoje sobre os dons espirituais, né? Vai ser uma aula bastante importante, né, para todos nós, para falar de algo tão fundamental na igreja que, de certa forma, tem sido esquecido, né, ao longo do tempo aí, por muitas denominações, né? Foca-se muito no hoje, no que ter, no que alcançar, e esquece que os dons espirituais estão disponíveis para a igreja e devem ser buscados, né? A Bíblia fala que nós devemos buscar todos os dons, né? Ter isso no nosso coração. Mas eu vou pedir a minha esposa para orar. Pode orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, meu Deus, por mais um momento de aprendizado diante da Tua presença, mais uma noite, meu Pai, mais uma terça em comunhão com os meus irmãos, aprendendo, Senhor, mais de Ti, que cada aprendizado, meu Pai, venha queimar em nossos corações, Senhor, meu Pai, em nossa mente, para o nosso crescimento, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Continua, Senhor, meu Pai, abençoando a vida do meu esposo, meu Deus, que ele continue sendo, meu Pai, esse canal de bênção, sendo usado, meu Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, meu Pai, falando aquilo que somente o Senhor deseja à sua igreja, Pai. Que outras vidas sejam alcançadas através dessa aula, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, nós vamos hoje tratar do estudo de número 39, né, intitulado O Estudo dos Dons Espirituais, né? E aí eu coloquei aqui um passo a passo daquilo que a gente vai ver, né, durante essa aula, né? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai explorar em termos de dons espirituais, né? Ou quais são as perguntas fundamentais que nós deveríamos fazer, que eu queria abrir para nós falarmos um pouquinho nessa noite. A primeira é a mais importante, né? O que são dons espirituais, né? O que nós definimos por dons espirituais? E são nada mais, nada menos que manifestações especiais do Espírito Santo, né? Concedidas aos crentes com alguns propósitos, né? E o maior deles é para a edificação da própria igreja e para a glorificação do próprio Deus. Então, por que é importante a gente já começar essa aula definindo o que são dons espirituais? Porque muitas pessoas acreditam que os dons espirituais, né, testemunham a respeito de si mesmo, né? Ou a respeito de uma pessoa. Então, o que eu estou dizendo é, se alguém tem um dom espiritual, logo você pensa, se o dom é espiritual, só tem dom espiritual a pessoa que é espiritual. E aí as pessoas acabam exaltando, né? Colocando as pessoas que possuem algum tipo de dom num patamar como se fosse um cristão de primeira classe, ou alguém que está acima das outras pessoas. Mas é muito longe disso, né? Os dons espirituais, eles estão disponíveis para toda a igreja, né? E aqueles dons que não são tão aparentes, como, né, dom de profecia, né, que são os mais conhecidos, os de revelação, e são mais buscados e, vamos dizer assim, admirados, né, se é que pode ser essa palavra, por grande parte dos cristãos e pessoas que nem são cristãs, né? É o famoso culto de libertação e revelação que lota, mas você tem um culto da doutrina e de palavra e as pessoas não dão muita importância, porque tende-se a achar que esses dons são feitos para pessoas que são santas, né? Talvez uma das grandes consequências disso no Brasil, ou a grande causa, melhor dizendo, disso no Brasil, é a nossa natureza sincretista, né? Nós somos um povo sincretista. O que é sincretismo? Nós somos uma salada, né? Brasileiro é uma salada. A gente nasce se dizendo católico não protestante, por tradição, mas também vai na Umbanda, vai no kardecismo, mas também, se a amiga der uma pedra energizada para a gente, diz que a gente ama o universo, e se levar a gente para o alto da montanha, a gente abre os braços e adora o Deus Sol, pela energia que ele está nos dando. E também, se a gente for nos chamado para um culto, a gente vai lá, porque tomar uma orada do pastor forte nunca fez mal a ninguém. A gente é sincretista. O brasileiro, de maneira geral, principalmente muito sincretista, né? Mistura muitas das coisas. E essas manifestações, né, espirituais acabam sendo atribuídas dentro desse ismo como se a pessoa fosse especial, né? Não, a pessoa que tem esse ou aquele dom é melhor, é um cristão de primeira classe maior ou melhor do que uma outra pessoa. E, na verdade, não é isso. Os dons espirituais não falam sobre quem possui os dons. Os dons espirituais falam sobre uma manifestação especial do próprio Espírito. É óbvio que nós devemos buscar, nós devemos desejar os melhores dons, como diz a palavra, mas elas são concedidas aos crentes com uma única finalidade: edificação da igreja e glorificação de Deus. Eu já quero começar essa aula, vou chamar essa aula mais quente, né, falando sobre isso aqui com vocês. O que vocês entendem, né, o que vocês veem, né, de importante nessa afirmação
E como é que essa afirmação, edificação da igreja e glória de Deus, ela pode ser muito, se não talvez fundamental, para nós entendermos os dons e nos livrarmos de situações ou de pessoas, ou para a gente ter o discernimento diante da manifestação de algumas coisas. Como é que você pensa, Sil entrou, oi Silvana de Paz, Marcos, Mariana, Yasmin. Boa noite, a paz. Boa noite, querida. Sobre isso, assim, essa frase, os crentes para edificação, os dons são concedidos aos crentes, né, para edificação e para a glorificação de Deus. Como é que essa frase ela pode ser tão importante para nós diante de diversas manifestações ou pseudo-manifestações do Espírito? Vocês conseguem aplicar isso? Isso é uma coisa importantíssima que nós vamos ter que falar nessa aula aqui e que vocês precisam levar para o resto da vida de vocês. Alguém? Vou esperar. Deixa eu dar o norte melhor. Como é que se você chega numa igreja, né? E aí você chega na igreja, tem um homem de Deus, né? Ou talvez não sei, você ainda não sabe, mas lá na frente aparentemente cheio da unção e revelando nome e CPF das pessoas que estão presentes. Isso é poder de Deus, não é? Se é, porque é, se não é, porque não é. Então, pastor, é uma coisa que eu sempre é uma pergunta que eu sempre me fiz. É essa aí, que o senhor acabou de fazer. Se isso é de Deus, o senhor tocou num ponto que eu sempre tive dúvidas. Sinceramente, eu às vezes fico pensando, será que isso é de Deus mesmo? Será que essa pessoa está sendo inspirada por Deus para fazer essas revelações? Realmente eu tenho muita dúvida quando eu já vi várias pessoas, inclusive já para mim já foram feitas várias que não aconteceram até. Então é uma ótima pergunta, eu não tenho dúvidas sobre isso, muito. E é normal, tá, Sil? Por isso que é importante a aula, a gente estar falando sobre isso, né? Porque as igrejas não tratam, a gente precisa tratar isso de uma maneira clara. As pessoas têm certo receio em se posicionar diante dessas coisas. Mas eu quero explorar mais um pouquinho isso. Esposa, Marcão, fala aí, Marcão, Mariana. Mariana gosta sempre de dar uma palavra. Vai, Mari. Yasmin. Eu acho que é poder de Deus, sim. Desculpa, Mari. Quer falar? Pode falar, eu falo depois. Eu tô sem aquela mãozinha de levantar a mão. Tá todo mundo assim ou é aqui comigo? Você já tá liberada da mãozinha, você já levanta e fala. Não, Tá liberada da mãozinha já. Não vou saber a resposta também, porque eu também tenho essa dúvida. E assim, eu acho que eu não tenho esse poder de julgar se é de Deus ou não, né? Se é dom ou se não é. Mas eu peço direção a Deus e peço que entre no meu coração só o que for de Deus, só o que for verdadeiro. Acho Esse que é um ponto meio... antes de deixar até a minha esposa falar, esse é um ponto importante. A gente pode ou não pode julgar? E se julgar, o que julgar? Eu acho que não. Eu acho que eu não posso julgar, não. Sim, não julgar a pessoa, não julgar a profecia. Ei. Eu acho que também acho que não. Eu boto a minha humildade em primeiro lugar, falo, não sei, que Deus me dê dons, eu peço. Eu acho que isso é um pedido, né? Mas aí, se ele estiver mentindo, ele vai se prestar conta de Deus. Eu acho sim, né? Não sei se está errado. Não tem que ser errado, não. Essa aula eu deixei mesmo para pegar fogo aqui. E aí? Sim, não, posso julgar? O cara tá lá na frente, profetizando para Deus e o mundo, e aí falando nome, CPF, identidade, placa do carro. E aí? Mas como a gente vai saber, pastor? Eu acho que é sim o poder de Deus. Eu acho que é sim o poder de Deus, desde que haja discernimento do Espírito. E eu acho que quando a gente está sensível ao Espírito, a gente sabe quando é de verdade e quando não é. É óbvio que a gente precisa também tomar cuidado, porque nem sempre é de verdade, mas eu acho que a gente sabe, que a gente sente quando vem do Espírito e quando não vem. E aí, concordam, discordam? Lorena entrou aí, Lorena entrou agora. Pai, Lorena, bem-vinda. Lorena concorda, Lorena discorda? Sil concorda, Sil discorda? Fique à vontade. Eu preciso sondar vocês. O que a pastora falou faz sentido, né? Ela falou faz sentido. Mas eu já vi muita coisa que, não aqui, lá no Espírito Santo, que eu realmente falava, meu Deus, não é de Deus isso não. Entendeu? Então, eu acho assim que é difícil mesmo, sabe? Se o senhor souber como a gente discernir isso, por favor. Então, vamos lá. Paz, Lorena.
Lorena, se possível, hoje, eu não sei, né? Você está trabalhando, às vezes voltou a trabalhar, entra no áudio também. Essa é uma aula importante. Você tava perguntando algumas coisas, é importante você colocar depois as suas dúvidas. Mas vamos lá. Por que eu coloquei esse primeiro item, né? O que são os dons espirituais e como é que eles são concedidos aos crentes, né? A primeira pergunta para você saber, ou você ter a direção se é de Deus ou se não é de Deus, a primeira pergunta é: edifica a igreja? Sim ou não, né? Se você chega no local, o cara tá lá, ou a irmã, a suposta irmã tá lá falando, olha, o CPF da Sil é 00030409010. Telefone da Herminha, DDD 21 9737 7787 9747. O que isso edifica a igreja? Qual é a edificação que isso traz para a igreja? Exatamente, nada, nenhuma. Então, o primeiro ponto a primeira pergunta central é: isso que está sendo feito edifica a igreja? Por exemplo, vamos supor, eu vou dar vários exemplos. Vamos supor que eu estou lá pregando domingo na igreja, preparei um sermão, aí eu paro no meio do culto para ficar falando, sei lá, o nome sei lá, da casa, do endereço de 3 ou 4 pessoas que vão lá. O que isso edifica a igreja? Qual é a glória para Deus que isso tem? Você vai perceber que se você passar a olhar sobre esse ponto de vista, a pergunta é: isso edifica a igreja? Porque o Espírito ele tem um propósito, é edificar o corpo de Cristo. Amém? Sim ou não? Jesus nos deu um consolador para que ele cuidasse de nós até que ele retornasse. Essa é a promessa. Então, se uma vez que o Espírito Santo está disponível para cuidar da igreja, ficar a igreja, então o que edifica a igreja vem do Espírito. Eu ficar lá revelando o número do sapato, se usa sapato 27, 48, 72 de uma pessoa, muda alguma coisa? Se a resposta for não, a resposta também, se vem de Deus ou não, ela é direta. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Ah, mas pastor, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus edifica a igreja. Por isso que a gente tem algumas questões que a gente chama do culto racional, do bom culto ao Senhor, do culto com ordem e com decência. Por exemplo, Deus pode me tocar algo no coração para me entregar a Sil. Vamos dizer que seja algo particular da Sil. Aí eu tô lá no meio do culto, lá levando a palavra, poxa, a Lorena está se sentindo abençoada, o Marcos está se sentindo abençoado, eu paro para entregar algo que é particular da Sil. Isso edifica a igreja? Ou eu posso aguardar, né? Não. Guardar um tempo e depois do culto eu chamo a Sil e falo: Sil, vem cá. Olha, se o Senhor me revelou isso, o Senhor está me dizendo sobre isso, para a sua vida, edificar, te exortar, né? Então a pergunta é: edifica a igreja? Se a resposta for não, é não para tudo. Não vem do Senhor. Não é uma manifestação legítima do Espírito, porque o propósito é a edificação da igreja e a glorificação do nome de Deus. Você pode ver que a maioria dessas igrejas ou dessas pessoas que são assim são pessoas que tendem a ser únicos, né? Vou colocar assim: se eu sou o centro das atenções na minha igreja, porque eu profetizo, porque eu falo, porque eu revelo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro, porque aquilo outro, só dá eu. Qual é o propósito para a edificação da igreja? Quando eu morrer, acabou a igreja? Sumiu a igreja? Desapareceu a igreja? Não. Exatamente, eu estou lendo aqui agora, essa seria uma atitude que se volta apenas para tentar glorificar a pessoa que está fazendo isso, né? Que elas querem ser o centro das atenções, e é isso. Por quê? Qual é o papel, por exemplo, de um pastor? É edificar a igreja? Edificar a igreja. É cuidar da igreja? Cuidar da igreja. Óbvio que o Senhor revela, óbvio que a gente acredita nos dons espirituais, óbvio. Mas o maior propósito como pastor é o quê? Edificar novos líderes, preparar uma liderança saudável, cuidar das ovelhas, preparar pessoas que possam assumir no caso de uma eventual fatalidade, de ele não estar na igreja por algum motivo. Eu ficar 1 hora por domingo revelando 50 CPFs, muda o que na vida de quem? Então esse é o primeiro ponto. Vocês não podem ter medo, como membros da igreja, do Ministério da Educação, de se posicionar. E tem que se posicionar. Graças a Deus nunca aconteceu, mas você tem a certeza. Se a gente tiver lá um dia, vão visitantes aí começar aí, não, Deus me revelou que o CPF... Na hora, irmãos, olha só, irmã, respeito, irmão, eu respeito você, mas por favor, senta. Nós acreditamos aqui no culto com ordem e com decência, que a Bíblia orienta isso. A Bíblia fala: se um está falando em línguas, se um está profetizando, o outro não fala junto. Se você está falando em línguas e não tem quem interprete, não precisa você ficar gritando, né? Não que você não possa falar em línguas no culto, mas tudo no reino é feito com ordem e com decência. Então a primeira pergunta é: dons são manifestações do Espírito, com um propósito: edificação da igreja e glorificação de Deus. Se a resposta for não para essas duas coisas, esquece, não vem de Deus. Quais os tipos de dons, né? Existem dons de revelação, poder, né, de expressão, cada um
com um propósito específico, né, no corpo de Cristo. E qual é a finalidade, né, dos dons? A Bíblia, lembra, sola Escritura, somente Escritura, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se ninguém explicar o que os dons têm como finalidade, a própria Bíblia diz. 1 Coríntios 12, 7 diz, os dons são dados visando ao bem comum e para a edificação da igreja. E como devemos usar esses dons? Segundo Romanos 12, 6 a 8, devemos usar esses dons com fé, dedicação e alegria, de acordo com a graça recebida. E aí, 1 Coríntios 12, 4 diz, há diferença de tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, cada dom tem um propósito dentro do reino. Cada dom tem um propósito dentro do reino. Cada dom tem um direcionamento de Deus para abençoar o reino. O dom de profecia é maravilhoso, mas um dom de uma palavra de sabedoria, né? Que eu já falei, quando a pessoa chega com você, poxa, Yasmin, não sei o que fazer, não sei o que, tô desorientado, né? Aí você é uma amiga, né? Não sei se já aconteceu com vocês. E aí você fala assim, não, amiga, não, meu amigo, olha, faz assim, Deus está no controle, assim. Você tem uma palavra de sabedoria, você tem uma palavra que naquela hora que você fala ali, ou que você recebe, acalma o coração da pessoa, ela centra de novo. Então, você tem diversos dons, né? Dom de discernimento de espírito, você tem diversas manifestações que são importantes na igreja, mas todas elas precisam passar por um único fio. São feitos para a edificação da igreja? Se a resposta for não para qualquer uma das manifestações de dons espirituais, significa que não está vindo do Senhor para a sua igreja. E aí, só para repassando, né? Na semana passada, eu terminei o estudo 38. Nós estaremos falando do estudo 39, dons espirituais. Nessa, nós vamos ter carnaval, né? No dia 4 de março. E aí, eu vou ver se eu terminar hoje, eu já entro na plenitude do Espírito, ou se eu prolongo essa aula em duas. Talvez eu faça duas. Inicialmente eram para ser 2 aulas, mas eu precisei cancelar uma aula, acabei ficando uma aula defasada. Mas eu avance 2 aulas com essa e tire uma aula no final, a gente fica mais um dia no final do semestre, porque eu acho que essa aula é muito importante para a gente fazer ela em uma aula 1. Então, uma reflexão sobre os dons espirituais, né? Primeiro, como a gente pode identificar, né, os dons espirituais em nossa vida? Segundo, de que maneira os dons espirituais contribuem para a edificação da igreja? E quarto, como nós podemos aplicar, né, o princípio de Romanos 12, 7 em nossa comunidade hoje? Eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, e a gente poder dar uma lida nesse texto. Alguém pode abrir, por favor? Romanos 12, 1 Coríntios 12, depois a gente dá uma olhada. Lê aqui, pastor, posso ler. É do 1 até onde? Vamos ler o 12 inteiro, tá? Tá. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Eu quero parar aqui nesse ponto, e a gente vai continuar já. Tá. Só para a gente ir destrinchando o texto. Então ele abre de maneira muito clara. Ele fala, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Lembra quando nós passamos na Carta do Novo Mundo, passamos por 1 Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muito problema, lembra? Divisões, facções, mas eles eram espirituais, existia a manifestação dos dons espirituais no meio deles. E o apóstolo Paulo está meio que normatizando, né, explicando para eles o funcionamento dos dons. E aí, no versículo 3, ele já coloca algo extremamente claro, né, nítido, que é o seguinte: ninguém que fala pelo Espírito de Deus, esse é o crivo, é o filtro maior de todos, vai falar mal de Jesus. Não existe alguém ser de Deus e negar a Jesus. Não existe alguém ser do Senhor e não reconhecer Jesus como Senhor, né? Ou seja, amaldiçoar, ou não aceitar, ou rejeitar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque num contexto mais amplo, né? E aí alguns de vocês já vieram, por exemplo, de religiões espíritas, né? Tanto do baixo espiritismo quanto do alto espiritismo, né? Kardecismo e as religiões de matriz africana, de maneira geral. Você vai entender o que eu vou dizer. Você concorda que revelação não é algo que só manifesta na igreja? Sim ou não? Né? Sim ou não? É algo que a gente tem testemunhos de diversos tipos aí, de pessoas que vão,
né, em cartomante, vão em cigana, e vão lá e tem uma revelação a respeito da sua vida. Sim ou não, né? Sim, pastor. Então, você concorda que nem todo tipo de revelação, por exemplo, é do Espírito, né? Existem coisas que são do Espírito e coisas que não são do Espírito. Ou seja, demônios, diabo pode revelar? Pode. Até na Bíblia, né, pastor, em Atos tem quando ele expulsa o espírito de adivinhação da mulher que ficava perseguindo Paulo lá na cidade. Ficava falando que eles eram servos do Deus Altíssimo, né? Isso. Ele se irrita com ela. Ele fala, depois ele fala Satanás e expulsa. Então, a revelação em si, olha como é que isso é importante. A revelação e outros dons, tá? Eu estou colocando esse. A revelação em si não quer dizer que a pessoa é espiritual, nem significa que está vendo que aquilo para a sua vida é de Deus. Qual é o primeiro crivo? O apóstolo Paulo diz, como é que você sabe se vem pelo Espírito? A pessoa confessa Jesus como Senhor? Sim ou não? Não. Não vem do Espírito. Ah, mas falou da minha vida desde quando eu era criança. Não vem do Espírito. Ah, mas disse algo que só eu e meu marido... Não vem do Espírito. É do diabo, é satânico. Não vem do Espírito. É instrumento de Satanás que está sendo usado para a sua vida. Não vem do Espírito. Porque é impossível que alguém seja usado pelo Espírito sem declarar Jesus como Senhor e Salvador. Porque somente pelo Espírito alguém declara e confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então essa já é a primeira diferença entre revelação. Porque a gente fica assim, pastor, mas eu sei de uma amiga que foi na cartomante e revelou tudo. Tá, e daí? Revelou. Falou da vida dela, do marido, da amante do marido. Claro que falou. Existe uma legião de demônios, uma caixa de demônios. É um reino demoníaco. Vou esclarecer, é um reino demoníaco, milhões, 1/3 dos anjos do céu caíram, viraram demônios, sob a ordem de Satanás, que trabalham dioturnamente, sem dormir, sem cansar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, para destruir a sua vida e a minha vida e a vida de outras pessoas. Demônios que te acompanharam você, acompanharam seu avô, acompanharam sua mãe, acompanharam sua família toda. Então, qual é a dificuldade? Eles dizem assim, quando seu avô era pequeno lá em Barbacena, ele falou que queria ter um neto. Então, o crivo não é a revelação. O crivo é, para saber se vem de Deus ou não é o que se diz, mas é alguém que, quem diz, é sobre quem diz. Vem do Senhor, crê no Senhor, serve ao Senhor, tem uma vida digna no Senhor. Se a resposta for não vem do Espírito. Pode falar aí, Yasmin, agora que eu vi sua mão levantada. Pastor, um exemplo, né, que eu já vi acontecer. Um irmãozinho da igreja que fazia revelação e tal, não sei o quê. Aí revelou para uma irmã algo que, na verdade, constrangeu a irmã, por exemplo. E, na verdade, nem sabia se aquilo era verdade, né? Porque seu marido está te traindo, Deus me disse que ele está te traindo, e que ele está fazendo e acontecendo, e que vai acontecer isso e que isso aqui. Aí a gente cai naquela... Aí eu, tipo assim, eu fico... Será que o Senhor revelaria isso desse jeito, assim, para a pessoa, envergonhando a pessoa? Primeira coisa que eu passo, assim, na minha cabeça. Segundo... Qual é a sua opinião sobre a primeira coisa? Que não. Eu acho que não. Que isso não aconteceria. E aí caiu naquela questão, né, de que não edifica a igreja. Então, isso a gente já pode tirar como não vem do Espírito, mesmo sendo irmãozinho da igreja lá. Eu vou te responder com um nome, Judas. Judas era um dos 12, era irmãozinho da igreja. Ceava com Jesus, andava com Jesus, cuidava do dinheiro de Jesus, dormia com Jesus, abraçava Jesus, andava com o Senhor Jesus. É óbvio que o Senhor... Tem uma questão aqui que a gente pode ir mais profundo, que vamos partir do princípio que até tenha sido o Senhor que tenha revelado algo para tirar a irmã da cegueira, para não deixar ela enganada. Vamos partir desse princípio, tá? Uhum. Ela estava sofrendo, enfim, é difícil a gente julgar uma história assim, né, sem saber o contexto exato. Mas a manifestação dos dons, ela está atrelada ao profeta, no sentido do seguinte, nós não ficamos descontrolados. Uhum. É o que eu sempre falo, cavalo, ser tomado, perder a consciência, beber cachaça, se jogar no chão, fazer isso tudo, isso é outra coisa. Rodar no poder e não conseguir se controlar, isso é outra coisa, isso é em outro lugar, isso é outra religião, não tem a ver com a gente. Nosso culto, ele é racional. Deus pode me revelar algo para a sua vida, e no seu, não tá no meio do culto, eu chamar, não, Yasmin, e qual é a ordem? Vamos dizer que o Senhor me revele para você, tá, Yasmin? Ela pediu alguma coisa. Sim. Primeira coisa, eu sou um irmão homem, sou pastor, e você é uma irmã. Nunca vou te chamar num canto sozinho para falar com você. Então, qual é a primeira promessa? Yasmin, minha esposa está aqui, esposa,
né, uma obreira, caso minha esposa não esteja disponível, preciso falar com você. Desculpa o gabinete de Jasmin, eu estava ali no culto, né? O senhor me tocou dessa forma, o senhor me mostrou isso. Cabe a gente orar, né, para ver aquilo que Deus está orientando para a sua vida, ou, né, se isso apaziguar no seu coração. Então, existem formas e formas de fazer, certo? Sim. Formas e formas de fazer. Agora, eu particularmente, eu não acredito que, né, não sei no caso muito específico, e aí precisa, mais o meu contexto, né? Até porque é o seguinte, o que eu tenho dificuldade em relação a isso, né? Eu vejo tudo pelo pouco, né? No sentido seguinte, não é só essa irmã, vamos dizer que seja verdade que o marido estivesse traindo ela, não é só, numa igreja, não é só ela que está sendo traída pelo marido, certo? Deve ter mais ou menos, dar um exemplo assim, mas algumas irmãs nas igrejas estão nesse processo. Então Deus só revela para um, não revela para outro, né? Só deixa uma no engano e tira uma no engano. Então, assim, a gente precisa ter o discernimento, né? Assim, se for regra, não, então tá bom. Toda irmã temente ao Senhor que tiver um marido que está aprontando na rua, o Senhor vai revelar. Não, mas a Yasmin do engano, mas deixa a Mariana no engano, e aí não deixa a Tatiana saber, sabe? Então a gente precisa ter esse processo de entendimento. Se for esse o caso, né? Olha o peso disso. Imagina nós, como pastor da igreja, chamamos você para o canto e falamos assim, Yasmin, tive uma revelação, Gabriel está te traindo. E não for verdade. Misericórdia. Né? É. Eu acho que nesse aspecto, a conversa, primeiro e antes de mais nada, se fosse um caso desse, a primeira É com o Gabriel, né? eu falar com o Gabriel. Falar, Gabriel, não, senta aqui, como é que tá a sua vida? E é sondar, certo? Porque eu sei que se fosse Deus não deixa nada em oculto, né? Se fosse o Senhor me revelando, Deus ia puxando esse fio, certo? Puxando, até a gente resolver. Trazer à luz aquilo que está em oculto. Então, assim, oi, esposa, agora que eu vi sua mãozinha, desculpa, que eu tô com a telinha bem pequenininha. Não, acho que agora você já respondeu o que eu ia falar. Se não poderia também ser, mesmo que fosse tudo verdade, que a irmã foi usada para falar com alguém. Se seria mais a falta de discernimento dela, ou de quem quer que fosse, né, que estivesse fazendo a profecia, da maneira que iria falar publicamente para envergonhar, ou se realmente seria verdade, mas acho que já está respondido. Porque qual é o grande problema desse tipo de manifestação assim na igreja, de maneira geral, né? E por que a gente tem, assim, nós, o Ministério do Deuteronômio, a gente tem muito cuidado com isso na igreja. Nós não damos dessa desenfreado, né, esse movido de cada irmão procurando o outro para entregar uma revelação. Por que a gente tem cuidado com isso? Porque vamos partir do princípio assim, não é espiritual, mas e quando não for? E se transformar não espiritual? A gente vê cada absurdo, então a gente tem que ter muito conhecimento, quem é a pessoa, né? Quem é que está fazendo? O senhor está usando, poxa, a pastora Tânia, amém, a gente se conhece, né? É uma obreira da casa do Senhor, a gente conhece, mas chega uma pessoa do nada lá, que sai entregando. Então, assim, vai orar, fica metendo mão no pé, mão na cabeça. Não, meu irmão, coloca a mão, ora, em nome de Jesus, repreende, corrige, edifica. O Senhor, ele faz as coisas com ordem, com decência, né? A Lorena, agora eu vi a mãozinha aqui. Lorena. Pai, eu entrei até pelo celular para poder falar, que essa aula muito me interessa. Todas me interessam, mas essa muito. Então, eu não sei, assim, eu vou falar da minha vivência, né? Antes de conhecer o Senhor e me converter e caminhar com o Senhor, eu já tinha buscado por outras não bem religiões, mas outras formas, né? De me encontrar. E aí eu gostava de tarô, eu gostava de astrologia, então eram coisas de adivinhação também. Então, acho que pela pergunta que a Yasmin fez, eu não sei se é bem isso, e talvez não saiba explicar de forma mais técnica, mas pela minha vivência, eu acredito, Yasmin, que o Senhor, ele não faça, ele não entregue algo assim nesse sentido de constranger. Porque quando eu ouvi algum tipo de revelação, né, em outro lugar, era algo que eu não tinha paz no meu coração, era algo que eu ouvia e que me deixava extremamente ansiosa, angustiada, e eu não tinha tranquilidade ou alívio ou a direção, ainda que seja uma exortação, eu não tinha. Eu tinha algo dentro de mim, assim, que era uma ansiedade, de não dormir, de ficar perturbada com aquilo. E aí, quando eu vivi a experiência com o Senhor, do Senhor falar e revelar, é totalmente diferente. Então, eu creio que o Senhor, ele não faça isso de constranger.
pode ser uma exortação, mas de forma nenhuma constranger ou trazer algum tipo de desconforto ou mal-estar. Não, acho que não sei se você caiu, Lorena, seu microfone fechou, terminou. Terminei, eu fechei para não dar microfone. É exatamente isso, né? Tudo que vem de Deus, ele traz paz ao nosso coração, né? Mesmo que seja uma exortação, né? Eu já fui exortado pelo Senhor, e você traz paz, porque você sabe que é uma exortação para correção, para melhoria, para resgate, para vida, não é para morte. Então, a gente precisa ter no nosso coração, né, essa percepção de como Deus se manifesta, né, no nosso meio. Como é que a gente pode identificar os dons espirituais da nossa vida? Pelo mesmo princípio que eu falei no primeiro slide. É para edificação da igreja? Sim ou não? É para edificação da irmã? Né? Você está assistindo algo que vai falar para a irmã que é de Deus mesmo, para, né, para edificar o irmão? Porque se não for, não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque se a gente continuar lendo aí, e a gente estava lendo, né, o texto da Bíblia de 1 Coríntios, no versículo 7, diz assim, ó, cada um, porém, é dada manifestações do Espírito visando o bem comum. Versículo 7, por isso que eu coloquei na apostila, diz assim, ó, a manifestação do Espírito é dada visando ao bem comum. Qual é o propósito? É o bem comum. Criou confusão, criou tristeza, criou perturbação no Espírito. Discórdia, né, pastor? Nada. Tudo que vem do Senhor, ele é fluido e perfeito. Tudo. Qualquer movimento que o Senhor faça. Então, exemplo, mas depois o Senhor me tira como pastor da igreja. Se for do Senhor, realmente, né? Que eu fosse o seguinte, não for pecado, não foi, né? Assim, for movimento. O Senhor tirou, vai colocar agora lá no Maranhão para me cuidar da igreja no Maranhão. Dá um exemplo. Trabalho, qualquer motivo. Se for do Senhor, o Senhor vai preparar todas as coisas. Vai ser natural. Então, tudo que vem de Deus, ele traz paz, ele traz tranquilidade. Principalmente as manifestações do Espírito. Porque no versículo 7 fala, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. E aí você pode continuar a ler, Yasmin, no versículo 8 agora. Vamos lá. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Amém. Continuo? Vai continuar. Tá. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora,
vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiro, os apóstolos, segundo, os profetas, terceiro, os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Amém. Esse texto de Paulo é uma das coisas mais lindas, né? Porque ele vai concluir, a gente vai ler no capítulo 13. Pode deixar aberto que eu quero continuar isso, porque assim, é importantíssimo. Assim, mais importante de falar dos tipos de dons que são importantes é a gente entender isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha como ele é cuidadoso. Ele fala assim, olha, tem aqui todos os dons espirituais, vem do Espírito. Mas qual era o problema na igreja de Corinto? Não era os dons, não era a manifestação, não era a revelação, não era a profecia, não era a cura, não era milagre, não era nada. O problema em Coríntios era a unidade, porque a manifestação dos dons gerava em Corinto não a edificação da igreja, gerava a divisão dela, o distrato de uns pelos outros. E ele continua, a continuidade do texto é onde muitas igrejas param. Ele fala, não, prestem atenção, cada um Deus manifesta de uma forma, mas todos nós somos membros de um único corpo. Vai ter gente que tem profecia, vai ter gente que tem palavra, que é mestre, vai ter gente que tem dom de ajuda, dom de cura. Só que tem gente que vai ser, entre aspas, né, teoricamente mais vista, mais importante, vai ter outro que vai ficar mais escondidinho, mas não, ele fala, mas o olho não pode dizer que não é corpo porque não ouve. E nem a mão pode dizer que não é do corpo porque não é braço. Da mesma forma, a cabeça não pode dizer que não é corpo e que não precisa dos outros membros. O princípio do reino é a unidade do corpo. Cada um de nós tem valor fundamental para o reino. Aquilo que eu faço, eu faço para o reino, e alguém, obviamente, pode fazer, mas eu estou dizendo assim, eu faço e outro vão fazer outras coisas que eu não faço. Da mesma maneira que coisas que eu faço, muitos talvez não possam fazer, né? Dá um exemplo, pregar, aí eu prego. Aí você não é que não pode por incapacidade, entendam isso. Não é porque a pessoa não pode, porque é incapaz, não, porque não se dá bem, não fala bem, não gosta de ficar em público, não gosta de pegar no microfone, não é da natureza, não é para isso que Deus chamou. Mas, em compensação, tá lá um dom de administração, pega as coisas da igreja, tudo acontece, a igreja funciona, que é uma maravilha, dízimos e ofertas bem usados, tudo bem administrado, tudo no seu lugar, tudo de maneira correta, de maneira decente, a igreja prospera. Nós precisamos entender que o corpo, ele é uma unidade. E tem o outro lado, a pessoa que tá, não, poxa, agora eu sou pastor, eu sou não sei o quê, e começa a destratar as outras pessoas, que o irmãozinho menor, que o fulaninho, que o ciclaninho, ou outro aspecto, né? Ele fala, tem pessoas que ele fala dos membros que se comparam a outros. Porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque só acontece na vida de fulano, só acontece na vida de ciclano, na minha não acontece, dessa forma eles são usados e a gente aqui não é usado, ou ele é usado e eu não sou usado, ela é usada, e começa a se comparar, e ele fala, tá tudo errado, porque os dons espirituais não são para divisão da igreja, não é porque, nossa, ela é profeta, eu não sou, meu Deus, como eu sou menor. E aí, a gente precisa entender que Deus, ele tem um propósito, e mais do que isso, né? Se você nasceu pé, né? Vamos dizer assim, né? Você hoje está pé, não significa que você é pé para sempre. Você é ouvido, não significa que você é ouvido para sempre. O corpo é de Cristo, cada um vai manifestando e vai desenvolvendo suas funções. Antes de eu ser boca, eu fui ouvido muito tempo, muitos anos da minha vida. Antes de eu falar, eu ouvi durante muitos anos. E com alegria. Amava assistir às aulas, amava ouvir meus pastores, amava estar nos cultos ouvindo a pregação, amava compartilhar com os irmãos da palavra, ouvir o que os irmãos tinham a dizer, sentar no banco e aprender. Antes de ser boca, eu fui ouvido muito tempo. Então,
é esse aspecto que a gente precisa trazer para o reino. No meio pentecostal, o que nós mais temos muitas das vezes é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso. Guerra de egos, pessoas que se afastam da obra porque se comparam com outras, acho que Deus não está usando. Ai, Deus não me bota lá para pregar, não me bota para profetizar, não me bota para isso, não me bota para aquilo. Mas, irmã, às vezes você é uma bênção na função que você está desenvolvendo, cuidando da igreja. Irmãos, eu tinha muita alegria, de verdade. Diante do Senhor, eu tinha muita alegria de ser obreiro na casa do Senhor e limpar as coisas do... Lavei muitos anos banheiro, lavei muitos anos os quartos do retiro para a juventude. Eu tirava minhas férias uma semana antes do carnaval só para ir da igreja, para ficar uma semana antes lá capinando, arrancando. Por quê? Porque era de... Não, porque eu era naquele momento, era o que Deus tinha para mim, e eu fazia com alegria, porque outros não podiam fazer, outros não podiam tirar férias antes, então é corpo, um cuidando do outro, um faz... O que prega para o Senhor, o que lava banheiro, lava o banheiro para o Senhor, o que pinta a igreja, pinte a igreja para o Senhor, o que cuida da recepção, faça uma recepção para o Senhor, faça tudo para o Senhor. E é tão difícil as pessoas entenderem às vezes isso, gera tanta divisão na igreja, gera tanta divisão no reino, gera tanta divisão para as pessoas que as pessoas não entendem, se comparam, se diminuem, se exaltam. E 1 Coríntios 12:7, ele é o padrão, é para edificação, é para o bem de todos. Porque aí o apóstolo Paulo coloca, eu vou encerrar essa aula aqui, eu vou ver como é que eu vou tratar essa aula, talvez eu avance mais uma, 2 aulas, depois eu puxo outros conteúdos. Mas é importantíssimo a gente andar nesse aspecto. O apóstolo Paulo ele vai falar, então, olha só, Deus manifesta todos esses dons. A gente fala tanto de dom de profecia, você já tinha ouvido falar de dom de administração? Já, sim ou não? Não. Não, pastor, mas ouvindo agora faz todo sentido. Sabe qual é o meu sonho? Lembra que a gente teve essa conversa até no domingo, Yasmin, quando eu estava falando com você, Gabriel? Que eu falei, olha, meu sonho é ter, assim como tem um conselho pastoral, tem um conselho de administração. Lembra que eu falei isso? Que eu falei, eu não quero, imagina a gente está lá, indo para a igreja nova, glória a Deus, e tem tudo lá para a gente fazer, se Deus quiser a gente um dia poder comprar. Aí eu vou sozinho como pastor, tomo uma decisão de endividar a igreja em, sei lá, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais. Não pode ser assim, irmãos. Com certeza tem irmãos que têm capacidade de administração, forma-se um conselho, né? Vamos fazer um conselho de administração da igreja, ver como é que a gente vai fazer. Aí o irmão é bom pra caramba, faz um planejamento de caixa, financiamento, aí vai lá para frente, planeja, calcula. Aí fala, não, pastor, a gente, em vez de dar 20%, dá só 15%, segura 5% para na frente adiantar a parcela. Irmãos, é o Senhor cuidando de todas as coisas, né, Gabriel? E é isso. Às vezes a pessoa fala assim, ai, pastor, não sei qual é meu dom, não faço nada, não sei o que lá, Deus parece que não me usa. Aí você vai ver, você vai olhando a vida da pessoa, né? E aí vem aqui, ele fala assim, ó, em terceiro lugar, mestre, depois que realizam milagres, que tem dom de curar, e aí os que têm dom de prestar ajuda. Tem irmãos que têm um coração tão para Deus, que são tão abertos para Deus, que fazem uma das coisas que são mais difíceis no reino, é ajudar as pessoas. Ah, mas todo mundo faz. Não faz, meu irmão. Não faz. Ah, mas todo mundo se importa. Não, irmão, não se importa. Não, mas mesmo quem é crente, não, meu irmão, não se importa. Se você se move para isso, se você tem esse coração, se preocupa, cuida de um, busca um irmãozinho, ora por um, se preocupa, né, quer ajudar, fica com o coração, não tem nem para você, mas racha metade do arroz, isso é Deus movendo no seu coração, isso é um dom que Deus te deu. Então, a gente precisa entender como igreja, como é que a igreja funciona, porque a igreja é o corpo. Tem um monte de igreja que quer ser igreja, que se diz igreja, mas não sabe nem o que é ser igreja, não lê o texto de 1 Coríntios 12, não sabe como a igreja funciona. Igreja não tem chefe, igreja não tem rei, eu sou pastor da igreja, não sou dono dela. Vamos montar um conselho de administração, vamos fazer irmãos como um conselho pastoral, a gente conversa das coisas, vão ter os irmãos que vão cuidar, né, tem um termo que é pastoral mesmo, né, que usa até muito na igreja católica, da pastoral da igreja, da assistência social da igreja. Tem irmãos que se importam, tem irmãos que vê uma senhora, né, de idade passando fome, senhora aluguel, e se importam. Então, esses irmãos têm que cuidar. Os irmãos que têm um dom de administração vão lá fazer uma linha lá na planilha, vão que lá... Não, a igreja tem um orçamento de 100 mil por ano, 20 mil por ano vai para os irmãos do ministério que tem o dom de ajuda. E essas pessoas vão entrevistar, vão saber quem precisa, vão direcionar uma cesta básica, vão pagar a dentadura, vão ajudar o irmão a extrair um dente que está
Ah, mas pastor, que besteira. Não, não é besteira, irmão, porque só é besteira se você não está sofrendo. Vai sofrer com o dente doendo. Vai não ter uma luz para pagar, dinheiro para pagar uma conta de luz. Óbvio, então a igreja vai pagar boleto de todo mundo? Óbvio que não. Por isso que tem os ministérios, tem lá um irmão lá da assistência social, da pastoral da igreja, que vão cuidar das viúvas, dos órfãos, das coisas que o Senhor há de fazer no meio da igreja. E tudo isso tem uma explicação final que desemboca. Eu vou só ler esse texto e a gente encerra a aula. Está em 1 Coríntios 13, que eu vou deixar Yasmin ler, que ele conclui. Ele só para lembrar, ele termina no versículo 31 do capítulo 12, ele diz assim: entretanto, busquem os melhores dons. Busquem. E nós vamos buscar. Dia 1º de maio tem o nosso evento do presente. Nós vamos buscar os dons. Deus há de manifestar os dons nossos. Não porque nós somos melhores, nem merecedores, mas porque o Senhor quer edificar a sua igreja. E nós somos instrumentos. E ele fala assim, ó, então passe agora. Então, ó, eu falei isso tudo, agora eu passo agora a mostrar um caminho ainda melhor. E aí, versículo 1 do capítulo 13, pode ler. Amém. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Amém. Ai, que lindo! Amém. Lindo esse texto, né? Então ele está dizendo assim, olha, pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, você pode profetizar, você pode ter todos os dons de conhecimento, você pode quiser, mas sem amor, você não é ninguém. Você é como o sino que retine, sabe? O sino é oco, só faz barulho, não tem nada dentro, é oco. Porque o princípio do reino é o amor. Você quer julgar alguém se ele é de Deus, se ele é um profeta, ele tem amor no coração dele? Ele vive isso? Ou é tudo para ele? Cada palavra que fala é eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Você quer ver se uma pessoa tem dificuldade, deixa ela... ouve o discurso dela. Se é muito eu isso, porque eu falei, porque eu disse, porque eu expliquei, porque eu estava ensinando. É Cristo, é ele. Ah, mas o Senhor, glória a dele. Ah, mas você é profeta. Glória a dele. Ah, mas você é muito. Glória a dele. Você é muito usado. Glória para ele. Porque é tudo dele. O reino, a glória, a majestade, o louvor, pertence a ele. Não adianta nada a gente ir para o culto, para o presença no dia 1º de maio e o Senhor derramar todos os dons sobre a igreja se a gente não tem capacidade de amar uns aos outros. Esquece. Que era isso que acontecia em Coríntios. Todos os dons, metade da igreja rachada, metade saindo, metade em pecado, metade fingindo que não estava vendo. O princípio de todas as coisas e o final de todas as coisas é o amor. Ainda que nós falamos a língua dos homens, tudo vai passar, tudo isso vai passar, mas o amor de Deus sempre permanecerá. Nós precisamos ser conhecidos como uma igreja que ama. Tá aí uma coisa que vai ser o centro do que nós vamos falar no presente. Nós precisamos ser uma igreja que ama pelo Espírito. Porque no dia que nós formos uma igreja que ama pelo Espírito, todos os dons do Espírito serão manifestos no nosso equilíbrio, com certeza, com transparência,
com honestidade e com amor. E aí sim a igreja vai se edificar. E aí não tem limite. E aí a gente pode viver um avivamento que para nós talvez hoje seja inimaginável. Eu creio que a gente pode. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos dê cada dia mais sabedoria. Não se preocupe se você ainda não é mão. Não se sinta mal se você não se sente braço, e não se sinta acima das pessoas se você foi colocado como um membro de honra no corpo de... Nós temos que ter humildade em tudo que fazemos e temos que ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. Deus abençoe. Vamos orar. Quinta-feira nós temos nosso culto online. Vamos orar. Eu vou pedir para Lorena. Lorena, você pode orar para nós encerrarmos? Não sei se você ainda está com áudio. Acho que não. Você pode orar e vai entrar de novo? Tá bom, eu espero. Vamos orar. Chegando aqui, não sei se ela vai entrar. Amém. Amém. Pai querido e amado, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dia, Senhor. Obrigada por essa aula. Obrigada por ter preparado tudo, Senhor. Por ter separado esse tempo para nós, para falar com os nossos corações, falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a cada dia. E principalmente, Senhor, por através, Senhor, das nossas vidas, Deus, nos dar a oportunidade, Deus, de servir ao Senhor, de fazer parte do teu corpo, Senhor. Nós agradecemos, Deus. Agradecemos por essa aula que foi maravilhosa, como todas as outras. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos ao Senhor pelo grande milagre, Senhor, pela igreja que o Senhor nos deu, Senhor, pelo lugar, pelo novo espaço, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque sabemos que somente o Senhor poderia ter feito isso. E agradecemos, porque um novo tempo se inicia e que o Senhor possa nos preparar, nos capacitar, Senhor, para estar lá, Deus, para receber as pessoas que o Senhor vai enviar, para que nós possamos continuar, Deus, caminhando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão aqui presente, nos dar uma noite de descanso, Senhor, que o teu Espírito ainda se mantenha, Senhor, conosco, nos acalentando, nos dando direção, nos dando sustento, Senhor, e que o Senhor dê uma noite de sono reparador a cada um de nós. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Jesus abençoe Amém. nosso culto online e, enfim, continue orando. Deus está providenciando muitas coisas, ganhamos muitas coisas para a igreja, ainda faltam bastante, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, tá bom? Fiquem na paz, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz. Tá.